Saudações, meus irmãos. Amados irmãos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe, aproveite para deixar o seu like aqui neste vídeo. Deus vos abençoe. O tema apresentado: Testemunho de Sofia van Berkhout, da cidade de Amsterdã. Sofia foi arrebatada ao inferno. Ouça agora o seu relato. Saudações, amados. Me chamo Sofia. Peço a vocês que ouçam até o final deste testemunho, para que vocês entendam a grande obra que Jesus fez na minha vida. Hoje sou muito grata a Jesus por ter me resgatado da morte e do inferno. Vou começar contando desde o início da minha vida. Sou de uma família cristã, tenho 2 irmãs e um irmão. Todos eles terminaram a faculdade. Eu, como a filha mais nova, fui a mais rebelde, que dei trabalho para os meus pais. Nunca gostei de ir à igreja com a minha família. Meu irmão toca teclado na igreja. Minha irmã mais velha é diaconisa e a outra irmã foi beneficiada com uma linda voz para louvar a Deus. Eu era a única que não gostava de buscar a Deus. Pensava em uma vida amorosa. O meu romantismo estava em busca de um príncipe encantado, de um amor que viesse preencher a solidão em que eu vivia. Conheci um rapaz chamado João, me apaixonei por ele. Com 9 meses de namoro ficamos noivos, mas logo depois descobri que ele me traía com outra pessoa. Comecei a segui-lo até que vi com outra mulher. Ele tentou me explicar, me dizendo que me amava, mas aquele beijo que presenciei desmoronou o meu mundo. Terminei o noivado. Várias vezes ele tentou reatar o namoro. Eu não quis mais saber de ficar com ele. Estava disposta a seguir a minha vida. O que estava em jogo era o meu orgulho de não voltar atrás por um rapaz que me trocou por uma mulher qualquer. Outro homem apareceu na minha vida. Começamos a namorar. 3 meses depois descobri que ele era casado. Deixava a sua mulher em casa para ficar comigo. Quando descobri, fiquei decepcionada por ele ter mentido para mim. Fiquei triste por ele fazer isso com a sua mulher, que é a mãe de seus filhos. Ele disse que terminaria o casamento com ela para casar comigo. Eu não quis e terminamos o nosso relacionamento. Comecei outro namoro e durou alguns meses. Esse rapaz frequentava casa de prostituição. Eu não sabia, mas acabei descobrindo. Eu perdi totalmente a esperança no amor. Passei a acreditar que não nasci para ser feliz. Esse mundo que acreditava de príncipe encantado só existe em desenhos. Estava farta de tudo isso. Meus pais disseram para eu buscar a Deus, que Ele vai me dar um esposo temente a Jesus, até que apareceu um rapaz que frequentava a igreja de meu pai. Ele dizia que era cristão. Foi até a casa de meus pais, se apresentou e disse que estava gostando de mim. Esse homem é dono de uma empresa de tecnologia e trabalha com celulares, tablet, videogame, notebook, computadores e outros aparelhos eletrônicos. Ele tem 4 redes de lojas que vende esses produtos. Um homem estruturado financeiramente e dono de imóveis, apartamentos e de uma frota de táxis. O meu pai tentava me convencer, dizia que ele era cristão e ainda tem futuro para oferecer a mim e aos meus filhos que vão nascer. Eu não acreditava mais no amor até que resolvi ouvir os conselhos de meu pai, já que ele é um homem experiente e sabe o que é melhor para uma menina de 18 anos. Comecei a namorar com esse empresário. Antes de nós marcarmos o nosso noivado, ele me seduziu a ir para sua casa. Ao chegar lá, tivemos relações sexuais. Fiquei confusa. Ele, como cristão da igreja do meu pai, se comportar igual aos ímpios. O nosso namoro não teve problema. Marcamos o noivado e tudo estava uma maravilha. Antes do nosso casamento, fui morar na casa dele. Estávamos apaixonados um pelo outro. Ele havia me conquistado e agora já fazia 1 ano que a gente namorava. O meu pai não gostou nada dele ter me chamado para morar em sua casa antes do casamento. Moramos 1 ano juntos sem briga. Em 1 ano e meio ele começou a ser autoritário, sentia ciúmes de mim. Eu não podia falar com nenhum homem e nem ir visitar a casa de meus pais. Ele começou a me humilhar por comprar os vestidos e sapatos caros, começou a querer ser o meu dono.
Eu disse para ele não comprar mais presentes caros, isso dava possibilidade para ele me dominar. Comecei a rejeitar os seus presentes e consegui um emprego, não queria ficar dependendo do seu dinheiro. Ele me humilhava muito por me dar as coisas, passei a trabalhar e a depender do meu dinheiro. O ciúme dele aumentou, começou a me agredir fisicamente, passou a me bater todos os dias. Ele, que se dizia cristão, parecia um monstro quando ficava irado. Arrumei as minhas roupas e voltei para a casa de meus pais. O meu pai chamou ele de monstro e denunciou as autoridades. Ele não foi preso por ter dinheiro para comprar as autoridades. O meu pai queria que eu fizesse faculdade e recomeçasse uma nova vida. Eu já estava infeliz, apesar dos meus 20 anos, não acreditava mais em nada. Fiz a escolha errada ao ir morar juntos sem casar. Não tinha direito de herdar nada, não era casada legalmente. Os meus projetos e sonhos realizados tinham acabado. Ele me pisou, oprimiu a minha vida, nunca conversou, só discutia comigo. Comecei a me viciar em bebidas alcoólicas e usar drogas. Os meus pais não aceitavam essa nova situação. A minha mãe cobrava responsabilidades da minha pessoa. Não aguentei as pressões dos meus pais e fui embora de casa. Para sobreviver, comecei a me prostituir. Cobrava por programas. Fui contratada pela Red Light District, onde as mulheres podem trabalhar na Holanda. Lá é tudo legalizado, as casas noturnas. As mulheres são como produtos de vitrines para os homens escolherem. Ficavam em seus quartos esperando um homem aparecer. Eu fazia parte dessas mulheres. A gente cobrava 150 por hora ou 50 por 20 minutos. Eu não quero ser vulgar, mas cometia as piores abominações sexuais para satisfazer aquele vazio sentimental. Cheguei a manter as relações sexuais com 4 homens ao mesmo tempo. Todo tipo de sexo abominável que eu fiz. Realizei fantasias sexuais. Sabe o que eu sentia com tudo isso? Uma alegria que só durava aquelas horas, momentânea. Os meus desejos descontrolados me levou à falência daquilo que acreditava que era o amor. Eu não tinha controle sobre o meu corpo, vivia entregue aos prazeres. A alegria de viver da prostituição é artificial. A personalidade de uma prostituta é vazia. Seus planos de casar com homens sérios e ter filhos não existem. A minha saúde sentimental foi destruída. Me sentia um objeto usado por todos os homens e depois descartada para outro. Estava tão acostumada a fazer programa que não sentia mais amor por ninguém. Tudo isso eram relações mecânicas e robóticas. Havia perdido a sensibilidade do prazer sexual. Só pensava no dinheiro. Às vezes me vinha lembranças de que antes de tudo isso, eu era romântica, uma mulher sincera, sensível, tinha coragem de viver uma vida de casada e ter filhos, estava em busca de um amor verdadeiro. Sempre fui uma pessoa transparente, nunca enganei ninguém, somente queria uma pessoa para ser feliz e amar, mas a minha fragilidade sentimental me jogou nessa situação e agora estava com medo e vivendo uma vida que nunca gostei e nem imaginava que poderia estar vivendo naquele momento. Queria ouvir uma palavra de conforto. Passei a pensar em Deus pela primeira vez. No centro da cidade eu ouvi um grupo de cristãos falarem de Deus. Comecei a ter vontade de ouvir eles. Aquele grupo sabia que eu era prostituta pelas minhas vestimentas e por causa da minha fama naquele lugar. Eles passaram longe de mim. Parecia que eu estava com lepra. Eles evangelizaram as pessoas ali, mas não quiseram nem chegar perto de mim. Muitos cristãos de grupos que fazem evangelismo pela cidade já vieram até a mim fazer programa. Eram homens solteiros e também casados. Quando eu vi aqueles que haviam se prostituído comigo, eles ficavam com vergonha e com as suas bíblias nas mãos se afastavam de mim, indo evangelizar em outros locais com medo que eu falasse e escandalizasse eles. Tentei me aproximar de um cristão. Ele com medo disse que não poderia falar comigo para que os outros cristãos não ficassem desconfiados. Eles tinham medo de ser caluniado e foi embora. Todas as pessoas recebiam a mensagem de Jesus e receberam o papel de convite. Esse mesmo povo havia amassado os panfletos e jogaram no lixo. Eu queria tanto um papel daquele, e não me deram nenhum. Fui no lixo e peguei aquele convite todo amassado que falava de salvação.
Eu nasci em um berço evangélico ouvindo os meus pais falando de Jesus, eu não dava valor ao que eles diziam, agora estava mendigando uma palavra. Até os meus pais, quando souberam que me tornei uma prostituta, me abandonaram, não ligaram mais para mim. A minha família tinha vergonha de mim e os cristãos que moram na rua do meu pai passavam perto de mim e não olhavam para o meu rosto. Naquele momento eu me sentia um ser desprezível, vi o preconceito dos cristãos naquele lugar, me sentindo um lixo. Eu passei a ter raiva dos irmãos da igreja por terem essas atitudes de falta de amor. Isso dificultou a minha entrega para Jesus. Eles falam de amor, mas não amam. Jesus disse para pregar o evangelho para toda criatura. O Senhor não excluiu as prostitutas. Jesus se aproximou de Maria Madalena e apresentou o evangelho para mudar a vida daquela prostituta. Enquanto os homens queriam apedrejar aquela mulher, muitos dos cristãos de hoje repudiam as prostitutas, lésbicas e homossexuais, não falam de Jesus para eles. Como se não tivesse mais jeito. Olham para um assassino ou um traficante de drogas e têm medo de se aproximarem e morrer. Enquanto isso, as almas estão indo para o inferno pela covardia dos que se dizem cristãos. A palavra de Deus diz que não devemos ter medo daqueles que podem matar a carne e não podem matar o espírito. Fui tratada como o lixo da sociedade, desprezada por todos. Ninguém queria falar de Jesus para mim. Se eu morresse ali e fosse para o inferno, muitos cristãos que tiveram a chance de evangelizar para a minha vida, mas não fizeram nada. Eu estava sedenta para receber uma palavra daqueles irmãos. Deus iria cobrar o meu sangue das mãos deles, e iriam ser responsabilizados pela minha alma. Até que um cristão que nunca me viu se aproximou de mim e falou de Jesus, um homem simples. Eu perguntei para ele: é o ministro de Jesus que prega no púlpito? Ele respondeu que sim. Então falei: é melhor você se afastar de mim, antes que alguém da sua igreja veja e fale para seu pastor que você fez um programa comigo. Ele olhou para mim sério e disse: eu não sirvo o homem, faço aquilo que o meu Deus mandar. As pessoas podem falarem o que quiserem, e se o meu pastor me tirar da obra, me chamando de adúltero, isso só Deus vai resolver. O que não posso é ver uma alma nessa situação e não falar de Jesus. Eu disse: os seus vizinhos que ainda não são cristãos, se verem o Senhor aqui, nunca acreditarão nas suas palavras. Ele respondeu: deixa que me escandalizem, é só Deus é quem sabe das minhas obras. Quem me mandou vir até você foi o Espírito Santo. Não me importa o que vão falar, quero lhe dizer que tu és a minha futura esposa, vou orar por você, Deus libertará a sua vida. Aquele homem pôs a sua mão em cima da minha cabeça. Eu caí endemoniada, pude ver várias sombras saindo do meu corpo. Esse homem chamado irmão Dario me levantou do chão e disse que a partir daquele dia vai orar para Deus me preparar para ser a sua esposa. Depois ele foi embora e nem deixou o seu contato para que eu pudesse ligar para ele. Aquela atitude dele fez que eu gostasse de sua pessoa. Era o primeiro cristão que não tinha preconceito por eu ser o que sou e ainda me deu esperanças de um futuro casamento. Eu não sabia quando eu iria ver esse homem de Deus de novo. O que posso dizer é que aqueles demônios que ele expulsou são demônios da prostituição que faziam eu fazer programa. Já não sentia mais vontade de ser uma prostituta, queria ser uma pessoa normal. O único problema foi ter consumido muita droga naquele dia em que encontrei com aquele cristão que me evangelizou. Não sei o que estava acontecendo naquela noite. Comecei a me sentir mal e uma espuma branca começou a sair da minha boca. Sofri uma overdose de cocaína, heroína e LSD. Caí no chão da cozinha desmaiada. Quando eu senti que meu espírito saía do meu corpo, o meu corpo começou a adormecer. Em questão de minutos estava andando pela cidade e ninguém me via. Eu tentava me comunicar, mas ninguém ouvia a minha voz. A minha casa estava a uns 30 metros distante de mim. Um homem de branco se aproximou de mim e me mostrou as marcas dos cravos das suas mãos. Ele disse: Sofia, hoje eu te faço uma nova criatura, te limpo e purifico os seus pecados, e seguro em suas mãos para que ande no meu caminho e não se desvie.
Agora vem ver. Tudo o que te mostrarei você vai falar para a minha igreja. Quando olhei para as marcas de suas mãos, percebi que era Jesus. Aquele foi o meu encontro com Jesus que mudou a minha vida. Diante do Senhor eu me senti imunda, indigna e pecadora demais para estar diante da sua presença santa e pura. Dali em diante Jesus me levou ao inferno. Vi pessoas que tinham glutonaria, os prazeres dessas pessoas era comer. Elas consumiam mais do que precisavam, não pensavam no futuro e comiam toda a alimentação em semanas e os restos de comida jogavam no lixo. Seus hábitos eram só comer naquele momento como se fosse os seus últimos dias. Eles pensavam somente em seus estômagos e nunca davam alimentos para os necessitados. No inferno eles sofreram com suas fomes eternas. O inferno é dividido em recâmaras. Eu entrei na recâmara dos avarentos. Eles cobiçavam os seus bens, não ajudavam os pobres, os seus apegos às suas propriedades os levaram para aquele lugar. Cada recâmara no inferno é gigantesca e cabem muitas pessoas. Eu entrei nas recâmaras de pessoas que morreram com ira, suas cóleras o deixaram descontrolados ao ponto de cometerem loucuras. Eles não percebiam a covardia de seus atos, seus impulsos violentos faziam agirem como animais irracionais, seus gestos eram destrutivos. Entrei na recâmara de pessoas que morreram nas suas luxúrias. Eles não respeitam a natureza, destruíam florestas para construir seus móveis e manter os seus luxos. Gastavam dinheiros com drogas e prostituição. Essas pessoas realizavam toda a maneira de fazer os seus prazeres, eram furacões arrasadores, faziam as mulheres de objetos de consumo, tudo isso para manter as suas luxúrias. Morreram com doenças como câncer, overdose e a AIDS, tudo isso levou à destruição de suas vidas, ficaram decadentes e solitários e hoje se encontram no inferno. Eu entrei na recâmara dos arrogantes. Eles eram soberbos, tinham orgulho demais, se sentiam mais elevados que os outros. Eles desprezavam outras pessoas. Suas convivências com os demais eram impossíveis. Eles estavam no inferno pagando por serem exaltados. Eu entrei na recâmara dos invejosos. Eles não gostavam de ver o sucesso dos outros e a felicidade alheia. Os seus desejos de ter o que não lhe pertence e possuírem aquilo que não são deles faziam ficar violentos ao ponto de chegarem a destruir as vidas, se preenchendo com o que viam nos outros. Eu entrei na recâmara das pessoas que morreram na cobiça. Eles desejavam a mulher e o emprego do próximo. Suas sedes eram de roubar aquilo que não o pertenciam, seus desejos malignos de ver as pessoas deixarem os seus cargos nas empresas para eles tomarem posse. Todos estão no inferno. A minha amiga de prostituição que trabalhava comigo vendendo seu corpo, ela se chama Edi e está no inferno. Ela morreu por consumir altas doses de drogas. Os demônios atormentavam ela e obrigavam a fazer orgias com vários demônios. Serpentes de fogo entravam em vários orifícios como órgãos genitais, boca, nariz e ouvidos. Os demônios diziam: "E agora está satisfazendo o seu prazer. Foste prostituta lá na terra, será prostituta aqui no inferno também." Pude ver todos os objetos da sex shop no inferno. Isso é comum para as prostitutas usarem aqui na terra. Todas as variedades de produtos eróticos estão ali. No inferno tem boates de prostitutas iguais à da terra. Eu vi uma grande casa cheia de luzes piscando ao entrar ali. Vi milhões de mulheres de todas as épocas fazendo orgias sexuais com os demônios. Toda casa de prostituição antes de subir para a terra são arquitetadas no inferno. Jesus me disse algo que me deixou perplexa. A igreja está usando esses objetos malignos em seus casamentos. Usam para apimentarem os seus relacionamentos conjugais. A esposa faz para agradar o marido e o homem faz para agradar a sua esposa. Os demônios faziam as mulheres fazerem as posições sexuais no inferno para terem relações sexuais com eles. As famosas posições extravagantes foram inventadas no inferno. Um demônio olhou para mim e disse: "Fui eu que inventei essas posições do sexo e você fazia muito isso na terra. Foi o meu instrumento. A minha moda do sexo está dentro das igrejas, a famosa posição sexual dos animais que os meus filmes espalharam pelo mundo e já entrou na igreja."
eu transformei o povo em animais irracionais, continuem imitando os animais e perdem a imagem e semelhança do seu Deus. Aquele demônio começou a rir e zombar da igreja. Ele dizia que inventou todas as posições sexuais Kama Sutra. O homem e a mulher têm que fazer relações sexuais deitados na cama, e não em pé ou de joelho. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua esposa, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Gênesis 29:30, a Bíblia fala em deitar-se para fazer a relação. Não existe outra maneira de amparo bíblico, o homem tem que estar sempre em cima e não a mulher. A Bíblia sempre refere que o homem entrou a ela, a ideia de conduz sempre provém do homem, não ao inverso. Jesus disse: qualquer homem que se deita com uma prostituta, se torna um com ela como se fosse a mesma carne. Todas as legiões de demônios da mulher é passada para o homem. Vi muitos demônios da prostituição que viveram dentro dos corpos das mulheres, comemorando por trazer essas almas para o inferno. Cada alma de prostituta que morria era uma vitória para eles. Vi um demônio gigante esmagando muitas almas, pisando em cima delas e esmagando-as. Vi também os demônios dragões que soltam fumaça pela boca, igual os fumantes. Esses demônios do tabagismo usavam essas pessoas viciando eles. Jesus me levou no lugar das celebridades, onde eu pude ver 3 pessoas que eu era fã. A primeira pessoa foi a Alia Alton. Quando ela me viu, implorou a minha ajuda. Estava no fogo que consumia a sua pele. Quem diria que um dia essa atriz se humilharia para me pedir ajuda? A segunda pessoa foi o ator Alexander Godunov, que estendeu a sua mão para que o tirasse do fogo. O homem que era o meu ídolo agora estava se rebaixando por uma mulher pobre como eu. A terceira pessoa foi o ator Chris Farley, que gritava muito de dor. Na terra nenhum desses atores me enxergaria, nunca chegariam perto de mim. Já no inferno eles são iguais a lixos, sem dinheiro, sem fama, pobres e miseráveis. Jesus me disse: serva, está na hora de subir para a terra. Volte para o seu corpo, e por onde eu te enviar, conte o que viu aqui. O Senhor me trouxe para a terra, acordei na cozinha da minha casa, eu estava livre pela primeira vez. Jesus perdoou os meus pecados, vi a sua face. Que privilégio de uma pecadora agora redimida pelo seu sangue. Passei a frequentar a igreja. Os meus pais viram a mudança em minha vida, estavam felizes. Relatei o meu testemunho para eles e passei a evangelizar as almas. Uma amiga minha me disse: você não pode mudar, está louca? Uma prostituta não muda, vai ser sempre uma mercadoria do sexo. Os homens riam de mim e diziam que Deus nunca perdoaria os meus pecados e que eu era imunda. Eles não acreditavam que eu havia falado com Jesus. Eles diziam que Jesus nunca se aproximaria de uma prostituta impura porque ele é santo. Os meus amigos e amigas se afastaram e o dono da casa de prostituição não quis mais falar comigo. Ele disse que dava muito lucro para sua empresa. Agora que eu desisti, perdeu 5% da renda. Todos se afastaram de mim por me converter a Jesus. Pensei naquele homem que falou de Jesus para mim e disse que eu seria a sua esposa, o irmão Dario. Nos meus pensamentos nunca mais iria vê-lo outra vez, até que um dia nos encontramos na cidade. Ele estava orando para Deus preparar o nosso casamento. Por ter falado de Deus para mim, o povo de sua igreja lhe caluniaram dizendo que ele estava em pecado. Dario perdeu o seu cargo de evangelista e foi desligado do ministério. Não era mais membro de lá. Ele havia orado pela minha libertação. Nós nos casamos na igreja. O meu sonho se realizou. Nunca tinha casado. Desse casamento abençoado nasceu 2 meninas e um menino. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Jesus me deu um esposo abençoado que completou a minha vida. Hoje trabalho com os jovens. Tenho falado sobre namoros sem a direção de Deus. As minhas experiências fracassadas me deram conhecimentos sobre o assunto. Moças e rapazes, esperem no Senhor, tenham paciência. Jesus prepara no momento certo. Se eu estivesse esperado de Deus, não teria feito tanta escolha errada. Minhas direções sem Jesus me custaram um preço alto. Todo esse sofrimento poderia ter sido evitado se eu esperasse pelo meu esposo atual, que hoje mora comigo.
O meu esposo conseguiu um trabalho que ganha muito bem em comparação ao seu emprego antigo. Ele começou a chegar tarde da noite. O diabo jogava pensamentos negativos que ele estava me traindo. O meu esposo chegava de madrugada e percebia a minha desconfiança. Ele ficou muito triste dos meus ciúmes. Pedi perdão para o meu esposo. Eu sentia preocupação quando os meus filhos não chegavam em casa na hora marcada quando saíam da escola. Pensamentos de sequestro e morte invadiam a minha mente. Eu orava a Deus pela família entregando em suas mãos, mas a preocupação dominava a minha cabeça. Quando os meus filhos chegavam em casa ficava aliviada e depois percebia que não tinha fé o suficiente para confiar em Deus. Comecei a fazer campanhas de oração para fortalecer mais a minha fé. O meu esposo viajou a outro país a pedido da empresa. Passei por grandes dificuldades sem ele para orientar a família. Estava sozinha com os meus filhos e os meus pais e meus irmãos moravam longe. Eles ficavam sabendo que estava sozinha e vieram na minha casa. Fazia anos que eu não via os meus pais e meus irmãos. Essas dificuldades que passei sozinha para mim não foi bom, mas foi através delas que a minha família se reuniu mais uma vez. Eles me ajudaram até o meu esposo voltar. Deus sabe como agir. Os meus irmãos estavam quase se desviando. Esse encontro familiar fortaleceu as suas fé, fazendo-os retornarem para suas casas animados. Quando meu esposo chegou da viagem, comecei a sentir desejos de prostituta, queria realizar fantasias pecaminosas. Lutei contra a minha carne vários dias, dobrei o meu joelho e orei a Deus o porquê esses desejos estão se aflorando. Vi um demônio perto de mim que estava implantando pensamentos maliciosos dentro da minha mente. Ele tocava no meu corpo para me despertar o desejo. Eu expulsei orando e repreendendo. Então aquele demônio desapareceu. Eu voltei ao normal. Todo aquele desejo maligno do meu coração foi embora. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, esqueça o seu passado que lhe traz tristeza e se por acaso o seu passado do pecado foi prazeroso, esqueça ele também. Entregue a sua vida a Jesus. Não se recorde do Egito prazeroso. A vida sem Jesus é ilusão. A alegria é superficial, vazia e de felicidade enganosa. Não olhe para o seu passado. Tudo se fez novo hoje em sua vida. Basta querer. As coisas velhas se passaram. Tome uma decisão hoje em sua vida. Largue o caminho do engano que tem iludido você. Não vale a pena seguir essa vida. O caminho sem Jesus é frustrante e de decepções. Não aguenta mais essa situação na qual vive? Decida hoje viver para Jesus. Saia da indecisão. Reconheça que o seu pecado que é grave demais e a sua situação é caótica. Sabe que precisa de Deus urgentemente. Enxergue isso na sua vida antes que seja tarde demais. Você tem se motivado a correr atrás daquilo que necessita e luta para conseguir adquirir, mas não conseguiu a salvação e nunca lutou por ela. Os demônios têm colocado barreiras no seu caminho. Com suas forças não vai conseguir vencer, a não ser que entregue os seus caminhos a Jesus. Ele romperá as barreiras para que você continue a caminhar. O caminho da salvação não é fácil, encontramos muitas barreiras. Jesus remove as barreiras e dá a vitória para os que continuam caminhando. Você que ainda não se converteu e tem preenchido o seu vazio com aquilo que alimenta sua carne e tem substituído as suas frustrações, desânimo e desmotivação pelas possibilidades do mundo. O seu suprimento espiritual não está no mundo, só encontra em Jesus. Não tome decisões precipitadas sobre o seu problema, não confie em conselhos dos outros e não se deixe levar pela sua capacidade. Busque orientação em Deus e na sua palavra. Se aproxime dele, se reconcilie e se conserta para Deus assumir o controle de sua vida. Jesus vai abençoar a todos vocês. Amém. Glórias a Deus. Fiquem todos com esta palavra. Amados, dê um toque aqui em cima da tela nos cards. Para assistir o próximo vídeo, escolha um vídeo de sua preferência. Ou entre no canal SBC Maker e navegue até as playlists. Ali você encontrará organizado todos os vídeos. Dê um play na playlist desejada e pronto. Amados irmãos, tenho certeza que serão abençoados. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal
compartilhe à vontade e ative o sininho, para que você receba as notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.